Eu sou apaixonado por corrida de rua. Além de trabalhar, eu curto muito a atividade física e corrida de rua, é uma paixão que eu tenho. E eu tenho um propósito, né? Durante muito tempo, eu trabalhei com o que seria a minha motivação para levantar todos os dias de manhã e buscar energia para trabalhar, enfrentar os desafios. E eu criei um mantra para mim, que é o propósito de transformar ideias em ações, basicamente, que impactem positivamente as organizações, gerando resultado. Então, hoje, o mundo não tem escassez de ideia, o mundo ele não tem escassez de dado. Tecnologia, a gente já chegou num ponto que a tecnologia está atingindo uma escala econômica muito interessante, está sendo muito econômica e acessível. O que falta hoje, num país como o Brasil, é transformar as ideias em ação que gerem resultados. Né? Isso é uma questão que o Brasil precisa enfrentar com mais pragmatismo. Isso. E aí, eu estou diretor, né, de Customer Success. Né? Eu não sou diretor de Customer Success, eu estou. Né? Então, a gente precisa também entender muito mais o que são nossos propósitos, as nossas habilidades, o que a gente quer entregar nesse planeta. E aí, a situação, o cargo, o rótulo, ele vai mudar. Uma coisa, eu sempre encontrei um amigo meu, não sei se está aqui hoje, o Célio Valcanaia. Uma vez encontrei um amigo meu, Célio, e ele falava para mim assim, e aí, como é que você está? Eu falei, cara, estou com uns problemas aí. Ele, não se preocupa, vai mudar. Se você tivesse dito que estava tudo bem, eu também diria, se preocupa, porque vai mudar. Então, essa aí é uma constante. Mas, então, a gente vai avançar aqui no assunto. Vamos ver se eu posso. Eu vou falar hoje de tendência, né, dentro do programa aqui, né, a gente vai falar de tecnologia, de algumas estamos com direito, das tendências de integração digital e o impacto que isso gera nas indústrias, na sociedade, etc. Então, eu fui para uma linha de raciocínio que complementa a linha de raciocínio do Jefferson aqui, e ela vai abrir um pouco, vai puxar alguns conceitos históricos também, não com tanta profundeza, que, aliás, aprendi bastante, Jefferson, fantástico. E depois eu vou funilar um pouco no que nós aqui, da Neogrid, nos propomos a fazer. Né? Então, basicamente, eu trago o seguinte. Né? Existe uma frase que eu aprendi com um professor meu, que se chama Pedro Mandelli, que ele falava assim, tem certas coisas na vida que são lentas, mas são rápidas. São lentas, mas são rápidas. Eu vou dar um exemplo meu, da minha vida. Eu entrei no mercado de trabalho e, logo em seguida, chegou a internet. Sim, eu sou dessa época. Chega a internet, as pessoas instalam. Eu trabalhei numa empresa em que, na época, só gerentes e diretores tinham acesso à internet. Então, era instalado nos computadores gerentes e diretores. Aí eu chego lá, curioso para ver o que era aquilo, eles me apresentam a internet. O cara que me apresenta a internet fala assim, isso aqui vai acabar com a imprensa, vai acabar com o jornal e com a revista. Isso estou falando da década de 90, tá, gente? Pô, eu ficava com aquilo na cabeça, isso aqui vai acabar com a imprensa? Pô, como é que é isso, né? Passou um ano, passou dois, e o pessoal continuava falando, isso aqui vai acabar com a imprensa, hein? Só que eu passava nas bancas de revista, estava lá, jornal, revista, estava tudo lá. E foi 10 anos o pessoal falando que aquilo ia acabar, ia acabar, ia acabar, e não acabava, gente. Só depois eu entendi que algumas tendências é como um ovo sendo chocado, né? Tem uma criatura ali dentro sendo chocada. E ele é lento, esse processo de chocar o ovo é lento. Só que quando a criatura que está ali dentro sai, ela é muito rápida. Ela já nasce muito rápida. É quase que um avestruz 4.0, né? Ele nasce, e se você não usou aquele período que ele estava lento, chocando, para se preparar, você não alcança mais o bichinho, porque ele já nasce zunindo, voando, né? É mais malaco que qualquer... Aí o que acontece? Quando a internet, esse conceito de revolucionar a imprensa, chocou o ovo, quando ele saiu do ovo, não deu tempo nem para Abril. Vocês lembram da editora Abril? Quem aqui é de Joinville, é da minha época, que pegava ônibus para ir em feira de tecnologia em São Paulo? Você lembra disso, Jean? A gente passava de ônibus, chegando em São Paulo, o pessoal apontava, ali está o Parque da Mônica, ali está o prédio da editora Abril. Os pontos, né, para quem estava chegando em São Paulo. Né? Aquilo lá faliu, gente. Faliu, quebrou. Daí você fala assim, mas isso é Brasil, né? Não. New York Times foi vendido por 1/3 do valor do Waze. No mesmo mês, basicamente, ali, 1 mês, 2 meses de diferença, New York Times foi vendido por um valor que é 1/3 do valor do Waze. Então, aquele conceito, aí caiu a ficha para mim, do conceito do que é
Algumas tendências que são lentas, pessoal, mas são rápidas. Então, usem o período de incubação para a gente se adaptar e a gente evoluir, porque a hora que ela sair do ovo é rápida. E aí, eu trago um pouco do que a gente... Um pouco de história, né? Um pouco da história é o seguinte, né? Toda inovação ela gera um pouco... As pessoas falam comigo, você é de tecnologia, e aí? Eu estou ouvindo aí que tecnologia vai tirar empregos, vai tirar isso, vai tirar aquilo. Eu falei, olha, pessoal, essa não é uma discussão nova. Se você se acha moderno, porque está discutindo o impacto da tecnologia na sociedade, desculpa, não é uma questão nova, tá? 1450, mais ou menos, ali na Alemanha, teve a invenção da prensa tipográfica, né? Inspirada em prensas que prensavam uva para gerar vinho, nasce a prensa tipográfica. O que acontece na sequência? Em menos ali, 40 anos, basicamente, Oxford, na Inglaterra, já tinha construído 2 prensas, exclusivamente para imprimir material estudado e elaborado em Oxford. O que acontece? Vários países adotam a prensa. Portugal comprou uma, Holanda, Alemanha desenvolveu mais, etc. Só que alguns países eles entraram num conflito. Do que é aquilo? Isso aqui é uma inovação, mas assim, alguns países rejeitaram por motivos religiosos. Na época, divulgação de material em livro, em escala, era só permitido material religioso para alguns países. A prensa ameaçava aquele conceito, então botaram de lado a prensa. Outros países falaram, isso aí não vai dar nada, isso aí a gente vai continuar. O manuscrito aqui é muito mais legal, é muito mais cool, né? Prensa é um negócio que deixa a coisa tão fria, gente, né? O que acontece? Qual é o impacto? Em apenas 150 anos. Para a época, foi um tempo, né, relativamente rápido. Né? Mas, justo, para 150 anos depois, a Inglaterra salta de índices de analfabetismo de 2%, de alfabetização, desculpa, para índices de 40% a 60% entre homens e mulheres. Os países que não adotaram a prensa continuaram com os seus índices de analfabetismo muito elevado. Até aí, a história é só bonita, por causa da alfabetização. Mas aí vem a necessidade gerada que impulsiona a Revolução Industrial. Aí o que acontece na Revolução Industrial? Quais são os países que mais se aproveitam e tomam posse do conceito de Revolução Industrial? Quem conseguia ter, primeiro, conhecimento, e nesse aspecto aqui, a Inglaterra tem uma grande vantagem competitiva, que tem conhecimento, tem pessoas alfabetizadas, tem material de informação para ser distribuído numa escala maior do que outros países. E aí, quando entra a Revolução Industrial, ela está preparada e aproveita, surfa melhor na onda da Revolução Industrial. Então, quando a gente fala de transformação digital, inovações, revoluções, existem muitas interferências hoje no mundo, né? É sempre muito difícil ficar tunado em tudo, ficar ligado em tudo, mas uma coisa é evidente. Não é uma pergunta de se, é uma pergunta de quando. Né? E, às vezes, até o meu pai me ensinava que, numa conversa de 5 pessoas, meu pai dizia que 1/5 da população era boba. Se você está num grupo de 5 pessoas, você tem 5 minutos para descobrir quem é o bobo. Se você não descobre, a chance é que você seja o bobo. Então, o que acontece? Você tem que ficar tunado, você tem que ficar ligado, você tem que buscar entender o que está acontecendo. E se você ainda não identificou para o seu business quais são as tendências, é preocupante. Já é preocupante. Tá? Já é preocupante. Eu nunca sei se eu ponto para cá. Bom, aí o que acontece? Muito na linha, Jefferson, do que você falou, o que acontece? Né? Eu simplifiquei um pouquinho aqui, que existem as tempestades perfeitas para as grandes transformações, grandes revoluções. Né? Sintetizei aqui em 3 bullets, tá? Mas a explicação prévia do Jefferson foi bem mais profunda, que é o seguinte, né? Para ter uma tempestade perfeita que impulsiona uma transformação, uma revolução, a gente precisa de mercados com uma pressão e necessidade de desenvolvimento ou crise. Como bem o Jefferson colocou em algum momento, uma peste, uma guerra, uma crise gera a necessidade de impulsionar, ou então mercados que estão emergentes e em desenvolvimento que precisam buscar rapidamente a sua colocação, buscar rapidamente a sua posição no tabuleiro. Basicamente, ninguém desenvolve ou se movimenta quando a coisa está muito bom para todo mundo.
As pessoas só se movimentam porque tem uma crise, uma ameaça, uma competição. Em tese, é isso. Nascimento de novas tecnologias. Hoje, nós estamos com o conceito de tecnologias pipocando de tudo que é lado. Então, assim, hoje, vantagens tecnológicas brotam a todo momento e a todo instante. Hoje é mais difícil você selecionar qual é que vai te dar maior aceleração do que uma escassez de tecnologia, propriamente. E o terceiro ponto, que é a mudança do perfil do consumidor, né? Tem que ter uma massa de consumidores que impulsionem a mudança. Tem os early adopters, que vão sempre ser os caras que vão puxar um pouco disso, mas chega num momento que você precisa de escala, e aí você tem que ter uma massa suficientemente grande para poder dar vazão às necessidades de transformação. Então, isso é o que eu chamo de tempestade perfeita. E a resposta para a tempestade perfeita geralmente acontece assim: uma força tecnológica surge, começa a bombardear a mente de todo mundo com algum termo, web, internet, web 2.0, agora indústria 4.0, então vem uma força que começa a ocupar um mindset das pessoas, e essa força geralmente começa a ganhar uma escala econômica, que começa a deixar ela acessível, fácil de comprar. A democratização, a força do consumidor, o consumidor começa a perceber que aquilo é acessível, que aquilo é bom, que aquilo vai mudar a vida dele, então o consumidor começa a exercer uma força. E aí, o terceiro ponto. Esse terceiro ponto aqui, para mim, é o ponto mais crítico, que é a reinvenção do modelo. A reinvenção do modelo automobilístico não veio de um carro que flutuava. A reinvenção do modelo automobilístico não vem de um carro dos Jetsons ainda. A revolução no meio automobilístico está vindo do quê? Da consumerização do carro. Daquilo que era basicamente impensado, eu pegar e ter um carro à disposição ali, para mim, a qualquer momento, que é o modelo do Uber, o modelo do Táxi 99, etc., que é a reinvenção do negócio. Eu vejo hoje, por exemplo, muitas empresas focadas em produto e pouco concentrada no consumidor. Vou dar um exemplo aqui, autorizado pelo Jean, que é da Gillette. A Gillette lançou o aparelho de barba, uma lâmina, depois levou mais 15 anos, lançou 2 lâminas, mais não sei quantos anos a terceira lâmina, e começou a buscar, eu acho que eles estão obsessivos em buscar a 7ª lâmina do aparelho de barba. E aí surge uma empresa que não se preocupa com a lâmina. E surge uma empresa nos Estados Unidos que fala o seguinte: por $1 eu te entrego lâmina de barbear no conforto da tua casa. Você tem na porta da tua casa, por $1, toda semana, lâmina de barbear. Essa empresa fez um sucesso estrondoso. A Unilever, recentemente, comprou essa empresa por $1 bilhão. Eu, particularmente, me interessei em ler o relatório, porque muita gente falou assim: isso aí é moda, é a Unilever querendo parecer que é moderna e querendo comprar uma startup. Blá, blá. Cara, eu falei, meio difícil, porque a Unilever é uma empresa grande, né? A empresa tem conselheiros externos, governança. Não deve ser um negócio muito fácil você convencer os conselheiros de uma Unilever a embarcar numa moda. Fui ler o relatório, li o relatório, e está lá. Eles se interessam não necessariamente pelo faturamento da Dollar Shave, eles se interessam pela disruptura no modelo de negócio. Eles pagaram $1 bilhão para entender a disruptura no modelo de negócio. Esse foi escrito no relatório, está público, vocês podem baixar na internet amanhã. E aí, eu falo o seguinte, né? Às vezes a gente mira num lugar, atira e acerta em outro. Então, basicamente, o que eu fiz é o seguinte: fiz um resumo que, assim, o mundo, na década de 90, falava muito em redução de custo, produtividade, queria início da digitalização das marcas, né? Começa a surgir os primeiros sites, etc. TI respondia com mantras, né? Respondia com jargões de computadores pessoais. A missão da Microsoft, alguém vai lembrar, era ter um computador pessoal na mesa de cada um, né? Era a grande missão deles, né? Começa a vir internet, banda larga, padronização de TI. Então, olha só, por enquanto, aqui, TI respondia uma coisa, o mundo comprava outra, tal. Mas, quando essas duas coisas se juntavam, olha só o impacto. A indústria da música começa a se transformar. A indústria da fotografia começa a se transformar. Aluguel de vídeo. Quem aqui já teve carteirinha da Blockbuster? Olha, é mais do que eu pensava, hein? Tem gente que não está querendo levantar o braço, mas pô, deu para ver que... O que acontece? Começa a ter eu começo a ter uma demanda da sociedade, tecnologia começa a responder com algumas coisas, mas olha só o impacto.
Alguém estava falando que, não, vou entregar computadores pessoais, internet e padronizar a TI. Não estava necessariamente escrito, claro, para todo mundo, que a indústria da música, da fotografia, do aluguel de vídeo ia ser impactada. Quem não conseguiu ler isso aqui, e, cara, não é demérito nenhum, Blockbuster não conseguiu ler rapidamente. Kodak não conseguiu ler rapidamente. Sony não conseguiu ler rapidamente. Aí você pega 2007, que daí o mercado já começa a demandar o quê? Eles querem aumentar o alcance da marca. Começa o marketing digital, redes sociais e conteúdo, distribuição online, varejo online. Aí a tecnologia começa a responder com a chamada mídia social, Web 2.0, celulares mais potentes. Hoje o meu celular é mais potente que muito computador que a gente encontra aí, né? E aí você começa a ver o impacto no business. Jornais e revistas, viagens, TV por assinatura, recursos humanos. Aqui, quando a gente fala de recursos humanos, é que assim, a reinvenção já do capital. Existe um conceito já de que muitas profissões que vão ser anunciadas em vagas abertas daqui a alguns meses, a gente não sabe o nome ainda. Tá? E aí, você chega a 2015, que as empresas estão buscando modelos de negócio, experiência de uso. Experiência de uso é um negócio que, gente, a gente precisa tentar sobre isso. A gente tem muita empresa ainda, principalmente em Joinville, que é um polo muito influenciado ainda por metal mecânica, né? A gente precisa entender que o consumidor, né? Eu vou contar a história lá de um amigo meu que trabalha numa indústria de eletrodomésticos, né? Ele fala que a história do eletrodoméstico é a história da informática, né? Você começa numa época em que as pessoas compravam um aspirador de pó, alguém entregava na porta e ensinava a pessoa a usar. Depois veio a era em que, não, eu te entrego um aspirador de pó, você liga para o meu call center, ou então você lê o manual. Hoje em dia o produto já vem sem manual, sem nada, é plug and play, ele já se autoconfigura e começa a conversar com o usuário já. Então, os produtos precisam ter uma usabilidade maior. E aí, nesse conceito, a tecnologia hoje está respondendo com... É muito fácil hoje você subir suas aplicações para a nuvem. IoT, citada pelo Jefferson aqui, a IoT está ganhando uma escala fenomenal, fenomenal. O conceito de inteligência artificial, suportado pela capacidade das máquinas de aprenderem com o ser humano primeiro e depois aprenderem com elas mesmas. Reconhecimento por voz, e aí começa a vir um impacto que você encontra hoje. Alguém aqui duvida que o Bradesco, o Itaú, tenha abundância de recurso financeiro para investir em inovação? Não é o problema deles. Vocês acham que tem dificuldade de capital intelectual no Bradesco e no Itaú? Não, gente. Trabalha gente muito fera lá dentro, muito fera. Só que eles também não conseguiram ler rapidamente o modelo de negócio. Aí vem Nubank, vem outras soluções aí, original, e começam a quebrar, porque eles pensaram no modelo de negócio diferente. Ao invés de pensar em como melhorar o site, como melhorar o processo de aplicar e não aplicar, vem uma entidade correndo por fora e oferece um novo modelo de negócio. Só que aqui tem uma outra pegadinha, né? As empresas que estão revolucionando esse conceito aqui, elas não estão pegando até brinquei com o riso ainda há pouco, né? Que se Deus fosse refazer o mundo hoje, ele levaria mais tempo do que 7 dias. Porque trabalhar em cima do legado é difícil, gente. Se pegar o legado e querer transformar, é muito difícil. Acho que nem Deus conseguiria fazer em 7 dias de novo. Então, as empresas que estão revolucionando aqui são empresas que estão partindo, montando um negócio do lado e fazem do zero um negócio novo, para quebrar regras, quebrar conceitos, quebrar certas ortodoxias, para poder reinventar o negócio. O Magazine Luiza, né, que desenvolveu um laboratório para desenvolver tecnologia e inovação, é fantástico o que eles estão fazendo lá. Então, indo nessa linha... Você vai me cantando o tempo aí, viu, Ana? Indo nessa linha, eu falo da era digital, porque é o seguinte, as nossas máquinas hoje, elas estão com uma habilidade absurdamente grande de compreender, falar e ouvir. Nós participamos de um protótipo de uma inteligência artificial junto com a Microsoft. Várias empresas no mundo participaram, e os robôs de inteligência artificial começavam a aprender com a conversação dos atendentes de suporte, eles começavam a aprender com alguma interação. Nossa empresa não foi para os outros estados, a gente continua ainda no modelo, estamos no modelo ainda bem preliminar desse teste, mas conversando com o pessoal da Microsoft, eles tiveram uma experiência muito interessante em uma outra empresa nos Estados Unidos, em que eles tiveram que derrubar a inteligência artificial, matar aquela inteligência artificial, porque naquela empresa o vocabulário e o sarcasmo dos atendentes
ensinou um robô a ser sacana, para não dizer outras coisas, né? Ensinou, a inteligência artificial aprendeu a ser sexista, aprendeu a ser preconceituosa, né? Então, e naquele momento ali, a decisão foi ter que matar e começar do zero, porque não tinha mais como zerar aquela inteligência artificial. Mas hoje as nossas máquinas estão muito mais potentes em compreender, falar, ouvir e responder. Está muito mais importante, muito mais avançado nesse conceito. E vem mais por aí, né? Você falou da lei de Moore, né? A inteligência artificial hoje, principalmente montada no potencial que nós temos hoje de avanço das máquinas, no conceito até de computação quântica, a gente promete saltos aí, uma velocidade muito grande, que assustam até mesmo quem está na tecnologia no dia a dia ali, tá? Então, assim, aí agora quem é a grande força motriz, né, desse processo todo, né? Tem uma frase citada no livro do Satya Nadella, que é o atual CEO da Microsoft, que ele cita uma frase lá, que a mudança, na verdade, o futuro ele entra em você muito antes dele se tornar futuro. Então, não é que o Uber chegou aí e surpreendeu todo mundo. Era uma demanda que estava ali dentro. É uma demanda que a gente foi gerando. A gente foi gerando. De alguma forma, eu brinco que eu sou da época em que a gente esperava o radiotáxi aqui, né? Levava 20 minutos, desde que ele não achasse ninguém no caminho que fosse mais interessante que você, né? Porque daí ele não vinha nunca. Você ficava lá, eterno, na chuva, que Joinville quase não chove, você ficava lá esperando o taxista, ele não vinha. Daí você ligava, mandava um outro, que às vezes também não vinha. Hoje em dia, você chama o Uber, você olha ali, o quê? 7 minutos? Deixa eu cancelar e chama outro. Quem aqui faz isso? Sou eu só? Né? Eu achando que era ansioso, mas não, tem mais uns... Então, assim, hoje em dia você bota lá, não deu, não quero, troco, vou embora. Porque o que acontece aqui? A gente está começando a entrar numa situação em que o mundo B2B é essa linha preta. Se você continuar pensando que a minha empresa vende para a BASF, a minha empresa vende para a Bayer, a minha empresa vende para o Angeloni, se você continuar pensando assim, provavelmente o teu avanço de usabilidade e interação com o ser humano vai andar nessa linha preta aqui, ó. Sendo que algumas empresas evoluem os seus produtos e serviços, não é só produto, tá? Produtos e serviços nessa linha branca. É a questão de você pegar uma lâmina de barbear e querer colocar sempre mais lâminas ou entregar uma eficiência logística para o Walmart, e uma empresa que se preocupa com como o usuário final vai acessar e consumir o meu produto. Esse gap aqui está gerando uma insatisfação no que a gente chama no atendimento de vendas, de acessibilidade do produto. Eu já não tolero mais esperar 7 minutos pelo Uber, eu já não tolero mais ligar e ficar X minutos num call center. Na verdade, eu estou esperando até que as empresas descubram o erro antes dele acontecer e já resolvam ele para mim. E é isso mesmo. O futuro entra em nós mesmos antes de se tornar futuro. É isso. Somos nós que estamos demandando isso. Então, quando a gente está na nossa empresa e fala assim, pô, está ficando cada vez mais difícil, os clientes estão cada vez mais exigentes, é você. É você também. É você que está gerando essa evolução, essa mudança, essa transformação. E aí, vamos falar um pouco dessas transformações, que acontece o seguinte, o potencial de uso de internet hoje no Brasil, eu já vou começar agora a entrar no conceito em que eu consigo dizer mais claramente que nicho nós escolhemos na NeoGrid para a gente atuar, usando tecnologia em benefício da sociedade. O acesso à internet hoje está aumentando no Brasil nessa taxa, mais ou menos. Então, o potencial hoje de uso de internet seria o cilindro cinza. Em 2017, a gente estava com 68% desse potencial. Em 2018, 74%. Esse potencial geralmente é medido por faixas etárias que têm acesso à tecnologia e poder de consumo. Por que isso é importante? Eu brinco em algumas palestras que eu levanto meu celular e pergunto o que é isso. As pessoas falam, é um iPhone, é um não sei o quê. Eu falei, não, isso aqui é uma loja. Isso aqui é uma loja portátil. Uma loja portátil. Hoje, basicamente, todo e qualquer produto que eu quero comprar, não só eu, mas 34% dos consumidores hoje chega diante de um vendedor mais informado que o próprio vendedor.
Basicamente, qualquer item de bem de consumo bem durável, quando você vai na loja, 34% dos consumidores hoje chegam mais informados do que o vendedor. E aqui não tem distinção de idade, não tem a distinção ainda de geração X, Y ou millennium. Aqui é quem tem acesso à tecnologia e informação. O que acontece depois? O mercado brasileiro enfrentou pela primeira vez no ano passado um boom no que a gente chama do m-commerce. As pessoas comprando pelo celular. O que acontece aqui nesse momento, pessoal? Você não comprava pelo celular por problemas de segurança, problemas de velocidade, performance, ou até mesmo porque o provedor do serviço e do produto não estava adequado para você. Isso está mudando. Você entra hoje no Magazine Luiza, você compra muito fácil, você entra no Bradesco. Hoje, eu perdi já a memória de quando que eu acessei o Bradesco pela web. Eu só acesso pelo meu aplicativo do celular. Que eu fui na agência, então, nem se fale. Né? Então, o que acontece? 25% hoje das compras do e-commerce no Brasil já foram feitas pelo celular. Então, o potencial hoje de acesso vai transformar esse mercado. E começa aqui, você começa analisando aqui. E se você pegar aqui, em 2017, 7,5% do faturamento, basicamente, o faturamento do e-commerce cresceu 7% em 2017, 12% em 2018, e a projeção para 2019 é 16%. Ele está crescendo porque as pessoas estão ganhando mais tração e confiança na compra pela internet, no e-commerce, e os produtos também estão chegando com uma maior disponibilidade hoje nesse canal. Então, qual é o impacto aqui? Shopping centers precisam repensar algumas coisas, lojas que a gente chama de tijolo e concreto precisam repensar algumas coisas, porque não é mais se, é quando. Já existem hoje situações nos Estados Unidos, aqueles microcentros que se desenvolveram em cima de malls. Né? Quem assiste série Stranger Things aí, a temporada de agora vai ver lá, que eles estão falando de um mall que está acabando com as lojas de rua. Né? E agora a gente já vê uma situação em que o e-commerce está acabando com o mall. Então, a mesma discussão que os lojistas têm hoje lá, na década de 80, eram as lojas de rua versus os chamados malls, shopping centers, etc. Aqui em Joinville teve a briga, quando abriu o shopping Americana, queriam tacar fogo e tal. Aqui em Joinville, pessoal... mas, enfim, como é que a gente vai nessa linha de transformação aqui? Né? O poder já está definido. A transformação digital vai gerar um poder aí. Né? Agora, o que antigamente falava da revolução, hoje em dia, revolução está aqui, tá no mouse. Antigamente, a gente pegava as fotos aqui de um martelo, foice, proletariado, aquela coisa toda. Hoje em dia, na verdade, é o acesso à informação, acesso à tecnologia que está provocando a grande mudança. Então, para você ter uma ideia, hoje, um carro moderno, hoje, você pega um carro, essa informação veio da Intel, um carro moderno hoje, ele gera mais ou menos aqui, 4.000 gigabytes de informação todos os dias. Todos os dias. Ele consegue dizer por onde você andou, posição de radar, consumo, pressão de pneu, enfim. Isso aqui é só um panorama que eu trago para carro, porque assim, brasileiro adora carro, que é um conceito que está muito na rua aí, tal. Mas assim, qual que é a grande pegada aqui, na verdade, pessoal? É que dado, todo mundo está dizendo, dado é o petróleo do mundo. Dado é o novo petróleo, dado é o novo petróleo, dado é o novo petróleo. Mas vem cá, o que é o que eu vou fazer com esse tanto de dado? Qual é a ação que eu preciso tomar? Eu tenho um monte de informação, mas aí, o que eu devo fazer? Então, todas essas perguntas aqui acabam gerando uma certa ansiedade, um desconforto nos usuários de hoje em dia, porque o que acontece? Você tem muita informação, mas informação demais também atrapalha. Então, você tem hoje as pessoas sendo bombardeadas com uma série de informações e elas não conseguem digerir essa informação. Então, a gente vai para uma linha onde dados sem uma execução, sem uma instrução de execução, ele não serve para muita coisa também. Então, a gente já vai partindo para a linha aqui de como que a gente pode aproveitar. Então, você pega hoje tudo que tem mais bacana no mundo hoje. Você olha lá, você entra no YouTube, dá um Google, aí você vai encontrar. Você tem centros de distribuição sendo geridos já por robôs, que facilita muito a organização e a gestão do centro de distribuição. Eu, particularmente, trabalhei aqui junto com essa empresa, que é a Ocado, que já tem hoje veículos autônomos para entregar. Você compra pela internet e eles entregam num raio determinado, até 1 quilômetro e pouco, vai um carrinho desse aqui. Por incrível que pareça, lá eles não roubam o carrinho.
nem quebra antena, nada, ele vai e volta. Aqui, o cavalheiro que está aqui na foto, ele vai hoje dentro do carro só para uma emergência, ele só vai na frente, tem um botão vermelho. Se ele vê uma evidência de um acidente, ele aperta o botão vermelho para travar o carro. Fora isso, o resto é todo autônomo. Informações, a gente consegue capturar hoje informações do ponto de venda com uma velocidade muito grande para interpretar o que cada um está consumindo, como está consumindo cada um, não a pessoa, o CPF em si, mas o perfil de consumidor, o que precisa. Por isso que você, cada vez mais e mais, você entra num site, lá você compra uma coisa e ele fala assim, pessoas que compram isso também compram isso, né? Começa a sugerir, né? E várias informações. Então, a pergunta aqui, na verdade, assim, se eu tenho tudo isso disponível, como é que eu integro isso para gerar uma informação útil, sendo que dado demais me atrapalha, não ter dado também me bota fora de competição. Qual é o segredo, então, agora? O segredo é você conseguir juntar o que é importante para a tua empresa em termos de informação, de inteligência, marketing, vendas, etc., juntar isso de forma que uma plataforma consiga converter isso em alguma coisa instrutiva para você. Então, esse é basicamente o conceito. Hoje, a gente já sabe que, basicamente, os consumidores estão perdendo cada vez mais e mais a fidelidade à marca. Então, o que vale para o consumidor é a experiência de uso. Então, é muito difícil hoje você chegar e, não, se não tiver aquela marca, eu abandono e não compro, só espero quando ela chegar. Não, está cada vez mais difícil isso. E a experiência, daí, no nosso caso, nós trabalhamos o seguinte. O mundo entrou no conceito da recorrência, economia da recorrência. O que é a economia da recorrência? Eu não vendo mais o conceito não está em vender só o produto, eu tenho que vender e dar uma experiência de uso que faça com que ele compre mais vezes por um período mais longo de tempo. E aí a gente entra no conceito de nós nos propomos a responder o seguinte: o que acontece quando o consumidor entra numa loja e não encontra um determinado produto? Nós temos hoje uma plataforma que lida com informações hoje do varejo brasileiro e a gente consegue mapear eletronicamente o que acontece, marca por marca, produto por produto, o que acontece quando um consumidor entra na loja e não encontra o produto. E, mais ainda, a gente começa a identificar o porquê que o produto não está na prateleira. Porque, muitas vezes, o produto foi expedido pela Nestlé, está no centro de distribuição do Walmart, por exemplo, e por que apresentamos lá uma perda de vendas na prateleira, né? O sistema começa com uma inteligência artificial, começa a entender um pouco do comportamento disso e gerar as possíveis causas e as suas consequências. E aí, qual que é o grande propósito? Dedurar? Não é dedurar. Se bem que às vezes dá vontade. Mas não é. O que acontece? A gente entende que algumas pessoas compram o produto de marca diferente, então, eu queria comprar sabão em pó Omo, não tinha, estou levando da IP. Algumas, 19%, deixam de comprar, abortam a compra, e aqui existe um outro problema. Geralmente, quem compra um produto, compra uma cesta de produto. Então, na verdade, quando você falta um sabão em pó Omo, você perde um coeficiente ali de vendas significativo. Outras pessoas vão buscar em outra loja, mas o que é importante nesse slide? Existe um percentual de perda que fica com a indústria e um percentual de perda que fica com o varejo. As empresas deixam de ganhar dinheiro e elas colocam o seu consumidor num estado de insatisfação, colocando em risco a fidelidade à marca. Aí, a gente precificou já isso. Então, hoje, basicamente, cada 100 milhões vendidos, você tem 16 milhões que poderiam ter sido vendidos a mais. Hoje, basicamente, no Brasil, acontece isso. Para cada 100 milhões faturados, a gente avalia que tem 16 milhões que foram perdidos aí, deixou de vender. Isso a gente chama de um dinheiro chamado sorvete. Ele derrete e não aproveita mais. Perdeu a oportunidade, já era. Então, dentro de um conceito de uma sociedade que precisa produzir otimizadamente mais e gerar mais riqueza, é quando você manda um produto para o lugar errado e deixa faltar em outro, você causa um impacto econômico, um impacto na sustentabilidade, porque são produtos que mais adiante vão ser descartados ou refugados, etc., né? Então, você deixa aí uma marca não só de ineficiência, mas um impacto social significativo aqui. E aí a gente separa quem é responsável por quê. A indústria hoje, basicamente, deveria responder por 38% dos problemas lá. 62% hoje está na execução de loja, basicamente,
que, se você visitar hoje grandes varejos do Brasil, visitar loja a loja, você vai ver que tem muita tecnologia disponível, mas pouca tecnologia sendo usada. Jean tem uma vasta experiência em varejo, confirma, né, Jean? E aí, nesse caso, nesse nicho aqui, a transformação é o seguinte, né? Indústria e varejo precisam colaborar mais, precisam trabalhar de forma mais cooperada e usarem o que está disponível hoje no mercado para que elas possam usufruir melhor dos benefícios que estão na mesa. E aí, sob pressão de tempo, eu dou uma acelerada aqui, volto só para mensurar, então, que esse é um dos caminhos da solução, mas eu já vou partindo aqui para a minha conclusão. Então, o que acontece? A tempestade perfeita está formada. Nós temos mercados que estão pressionados por desenvolvimento, crises que aconteceram recentemente e se manifestam aí sobre alguns aspectos. Novas tecnologias estão aí, disponíveis, acessíveis. O perfil do consumidor está mudando, está mais do que claro isso. E aí, em conclusão, o que eu digo? O Jefferson até mencionou, né, sobre as revoluções, né? Eu trago aqui alguma questão de data, né? Então, tivemos a primeira revolução, o vapor para mecanizar a produção, logo vem a energia elétrica, né, para criar a produção em massa, tecnologia para automatizar a produção, e agora a gente está num momento aqui de tecnologias que se integrem para satisfazer quem? As necessidades de consumidores que estão aqui nessa sala. É aí que está vindo a nova transformação, somos nós gerando essa transformação. E aí, quem participa dessa transformação, quem participa dessa revolução? Primeiro, quem está aberto a aprender e entender as tecnologias que estão disponíveis, e as ferramentas disponíveis, tem que aprender. Tem coisa que é útil para o seu negócio, tem coisa que não é útil para o seu negócio. Parceria e colaboração. Cada vez mais, as empresas que estão mais crescendo hoje no mundo são as empresas que adotam o conceito de colaboração, de cooperarem, de parceria. Empresas que se fecham nos seus muros e tentam fazer tudo sozinha, a todo vapor, raríssimas, estão alcançando o sucesso. Mindset. Aqui está um dos pontos mais difíceis, gente. Mindset. Todo mundo aqui, em alguns aspectos, em algum momento da vida, se achou moderno. Ou até se acha hoje em dia. Mas, assim, mudança de mindset, de ter uma cabeça aberta, a aprender a todo momento, cara, é difícil, mas é isso aí. E o seguinte, eu falei tanto de tecnologia, mas tem uma piada que o Henry Ford, o Henry Ford III, quando inaugura a fábrica da Ford, totalmente automatizada, ele chama, num tom de sarcasmo, o presidente do sindicato de automotivos de Detroit para uma visita à fábrica. Recebe, faz todo um tour pela fábrica e, na linha de produção, totalmente automatizada, ele fala para o presidente do sindicato. Era Walter, o nome do presidente do sindicato. Walter, já pensou em como você vai convencer esses robôs aí a contribuírem para o sindicato? E aí o Walter respondeu, e você já pensou como é que esses robôs vão comprar o teu carro? Porque, no fundo, pessoal, 100 pessoas não rola. 100 pessoas não rola. O Jefferson falou muito bem aqui, né? Tem uma questão econômica, a gente vai ter que evoluir, maximizar a tecnologia, etc., mas a gente também tem que entender como é que os seres humanos vão, mesmo com o decréscimo, né, na taxa da população, a gente vai ter que entender como a população vai ter que coabitar. Sim, robôs vão substituir muitas pessoas, a tecnologia vai otimizar muitos processos, mas, no fundo, pessoas compram de pessoas. A gente vai ter que encontrar uma forma de como resolver essa equação, porque sem pessoas você não consegue evoluir e sem pessoas você não consegue ter consumo para os seus produtos. Então, a gente vai ter que equalizar isso e equalizar isso juntos. Joia? Bom, é isso. Termino aqui. Aqui estão meus dados. Qualquer coisa também fico à disposição, meu e-mail, tudo aqui. Vocês podem me contactar e também, daqui a pouco, pelo LinkedIn, a gente se interage aqui e se conecta também. Tá joia? Muito obrigado.